Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe sua vida nesse dia, Deus abençoe sua casa e toda a sua família, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra com você aqui, falar de um assunto que às vezes as pessoas não querem nem ouvir, por causa que quando a gente vai falar de coisas que comprometem a vida financeira da pessoa ou compromete de ela ajudar alguém, as pessoas não gostam, mas a gente tem que ser verdadeiro na presença de Deus. Se Deus botou uma palavra no meu coração para falar, eu tenho que falar aquilo. É por isso que muitas pessoas são reprovadas por Deus. O ministério delas são reprovados por Deus porque ela não faz o que Deus manda. Ela tem medo de falar o que Deus manda ela falar, que nem os profetas. Teve profeta antigamente que não queria ir profetizar em lugar que Deus mandava, como Jonas, e como outros, que se for ficar citando nome aqui, a gente vai falar de um bocado. Por quê? Porque eles tinham medo de ir naquele lugar profetizar, porque as pessoas não iam gostar do que eles iam falar. Mas a gente tem que falar, irmão, porque a palavra de Deus diz, né? Paulo falando lá na epístola lá que eu plantei Apolo e rego ele. Plantar é você botar ele numa posição para ele fazer uma coisa e você ficar alimentando a pessoa com a palavra, alimentando a pessoa com o evangelho, com a verdade, tá entendendo? Ele disse, eu plantei Apolo e rego, mas o crescimento quem dá é Deus. Quem vai dar o crescimento na minha vida e na tua vida é Deus. Não é o homem, não é a mulher, não é ninguém. Não adianta a pessoa querer se intimidar ou querer intimidar um servo de Deus, uma serva de Deus, que Deus usa ela na mão dele, tá entendendo? Para ela não falar a palavra de Deus, para ela não falar a verdade. Porque hoje em dia tem muita pessoa mentindo em cima de púlpito, mentindo em cima de dentro da igreja, tá entendendo? Para conseguir os interesses dela, para conseguir os propósitos dela. Ela fica mentindo, enganando, distorcendo a palavra de Deus e tudo reprovado por Deus, tá entendendo? Fica tudo reprovado, porque se for para a gente pregar um evangelho mentiroso que não vai te abençoar, que não vai te curar, que não vai te ajudar, que não vai favorecer a tua vida, a tua casa e a tua família, então é melhor você não fazer nada. Porque eu prefiro ser salvo, mesmo não fazendo nada aqui, não pregando o evangelho para a multidão, mas eu pregando para as pessoas que for aquelas que Deus colocou na minha frente e elas escutam a palavra de Deus e são abençoadas, eu fico feliz. Mas não quero estar pregando para uma multidão de gente, mentindo e enganando aquelas pessoas, sem passar a verdade da palavra de Deus para elas, porque a gente tem que ser verdadeiro. O homem e a mulher que serve a Deus tem que andar na verdade. Para conseguir alguma coisa mentindo, Deus não aprova essas coisas. A gente não, por isso que muitas vezes a gente quer uma coisa e Deus não dá. Porque se for para a gente conseguir mentindo, Deus não vai aprovar, tá entendendo? Então é melhor a gente não querer aquilo, porque vai ser maldição no meio do caminho para a minha vida e para a tua vida. E aqui na palavra de Deus, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, fala assim, é sobre um varão chamado Ananias. Diz assim, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Anania, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Glória a Deus. Então você vê aqui que naquele tempo, quando a igreja começou, os apóstolos, eles administravam a igreja desse jeito. Aqueles irmãos, aquelas irmãs que tinham muita terra, que tinham muita propriedade, elas vendiam uma parte da herdade dela e pegavam esse dinheiro e levavam para os apóstolos. Os apóstolos chegavam lá e dividiam para aqueles irmãos que não tinham uma casa para morar, que não tinham uma terra para plantar. Então a igreja era administrada desse jeito. E quando eu me disponibilizava a vender um pedaço da minha terra que eu tinha e levar para os pés dos apóstolos, eu tinha que levar aquilo completo, inteiro. Não tinha que vender, pegar a parte do dinheiro, esconder em casa e levar só a metade, não. Porque eu me disponibilizei fazer aquela, vou vender aquele pedaço ali e vou levar lá. Então, ou você faz bem feito para Deus uma coisa ou não faz. Não estou falando aqui que a gente tem que é obrigado a dar o dinheiro da gente para ninguém, a gente não é obrigado a fazer nada, porque a gente vive debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Mas se você fizer, faça certo, faça com alegria, faça com determinação. Não seja mentiroso, enganador não. Tem pessoas que
fica mentindo, irmão. Tem um prazer de estar mentindo, enganando os outros, achando que é o mais esperto, que é o mais sábio do que os outros. Tem outros que pode fazer uma coisa, Deus bota uma coisa no coração dela para ela fazer para você, e ela não faz, te endurece o coração e não faz, não te dá, porque não quer te abençoar, porque acha que você não é merecedor, porque você é negro, porque você não estudou, porque você acha que você é feio, que você não é para estar naquela posição. Não faz o que Deus manda ela fazer, tá entendendo, irmão? E vive debaixo de uma maldição. Pensa que está na bênção, mas não está, está na maldição, porque está desobedecendo o Espírito Santo de Deus. E Ananias foi lá e Pedro já pegou ele logo pelo pé. Disse: Ananias, tu vendesse a tua herdade, tá entendendo? E trouxesse a quantidade da herdade toda, mentindo, dizendo: trouxe, está aqui a herdade. Mas Pedro sabia que ele estava mentindo para o Espírito Santo. Ninguém engana a Deus, irmão. Ninguém engana a Deus, ninguém engana o Espírito Santo de Deus, nem o servo, nem a serva de Deus, que tem a direção de Deus na vida. Porque eu prefiro, irmão, não ter nada nessa vida aqui, mas eu tendo a presença de Deus, a salvação na minha vida, isso para mim é o mais importante. Eu tendo a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de mim, isso para mim é tudo, porque eu tendo isso aí, as outras coisas, Deus vai me acrescentando. Se eu precisar de um emprego, Deus me acrescenta. Se eu precisar de um dinheiro para pagar uma conta, Deus me acrescenta. Deus vai criando na minha vida situações para me abençoar, e eu vou caminhando, vou andando reto, vou andando justo na presença de Deus, e Satanás não tem nada de quem me acusar, porque a gente não tem que dar brecha para o inimigo acusar a vida da gente, não. Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou terminar aqui o versículo 4, diz assim, ó: guardando não, aí Pedro fala para ele, retivesse parte do preço da herdade, guardando não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram, tá entendendo? Ele mentiu para Deus, mentiu para o Espírito Santo de Deus que estava ali com os apóstolos, e a palavra de Deus diz que depois que ele ouviu essas palavras de Pedro, se tu vendesse a herdade, era tua. Se tu guardasse o dinheiro todo lá, não quisesse dar, era teu. Não precisava você estar mentindo, enganando, trazendo uma parte, dizendo que não tem mais, que vender por essa parte aqui. Então, por causa disso, tu vai morrer. E ele caiu ali morto na mesma hora. A palavra de Deus diz aqui que ele morreu diante dos pés dos apóstolos ali. E a mulher dele também veio depois mentindo, que ele mandou ela mentir, dizer na igreja, quando ela chegasse na igreja, falasse a mesma coisa que ele falou. Não tem gente que vai ser testemunho de uma coisa e as pessoas vão na frente para dizer para ele o que ele tem que falar. Você fala isso aqui. Não fala, tá entendendo? O advogado manda a pessoa mentir, manda a pessoa falar outras coisas para se justificar diante do juiz. Mas diante do juiz do céu ninguém mente não, irmão. Diante do juiz do céu não tem mentira, não tem engano não. Ou você faz as coisas certas, ou eu faço as coisas certas, ou a gente não vai chegar em canto nenhum desse jeito. Então nessa manhã faça as coisas honestas diante de Deus na sua empresa, no seu comércio, no seu negócio, tá? Que seja verdadeiro diante de Deus. Deus não quer que eu e você ande mentindo para conseguir nada não. Tem pessoas que querem que a gente fique bajulando ela, fique elogiando ela, botando ela em cima de altar para poder ela dar uma coisa para você. Não queira isso não, irmão, isso é maldição. Ou é de Deus ou não é, ou Deus faz ou não faz, porque o meu Deus é assim, ou ele faz para mim ou não faz. Tá entendendo? Satanás ele não pode impedir de Deus me abençoar e nem de te abençoar. Satanás não pode nada contra a nossa vida se a gente não der brecha para ele. Ele só impede alguma coisa de chegar na minha mão e na tua mão se a gente der brecha para o diabo. Mas se a gente não der e estiver na presença de Deus, fazendo a verdade, praticando a verdade, nada ele pode contra você. Porque você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz. Jesus venceu Satanás por mim e por você, irmão. O que a gente tem que fazer é orar a Deus, pedir a Deus direção, sabedoria, para a gente viver uma vida honesta na presença dele. Então é isso que eu tinha que falar nessa manhã, nesse vídeo para você. Receba essa palavra com alegria, seja abençoada você, sua casa, sua família. Não estou dizendo que todos os irmãos que estão ouvindo, mas se Deus que falar essa palavra, porque alguém precisa ouvir o que é certo, o que é errado, irmão, para não estar no bajulho de ninguém não, irmão. Não ganhe nada de ninguém por bajulação, porque Deus não quer que você bajule ninguém. Paulo fala nas epístolas, tá entendendo? Porque nós, irmão, não vivemos de bajulação humana por ninguém para conseguir alguma coisa para a nossa vida, não. Ou Deus que está no céu faz as coisas, abre as portas para a gente, ou Ele abençoa, prepara pessoas para nos abençoar, para nos ajudar, ou senão a gente fica na posição
fica no lugar que Ele colocou a gente e a gente não sai dali enquanto Ele não der a direção certa para a gente poder andar firme com os pés firmes no chão na presença dEle. Então seja verdadeiro, seja honesto e seja justo diante do nosso Deus. Amém? Eu quero terminar esse vídeo orando por você, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nessa manhã gloriosa de oração, meu Deus, eu te agradeço por essa palavra, te agradeço por essa irmã, por esse irmão, meu Pai, que parou para escutar esse vídeo nessa manhã, meu Deus, que ele saia desse vídeo, meu Pai, abençoado, meu Deus, e que se ele ia fazer alguma coisa, meu Deus, fora da tua direção, que o Senhor, meu Deus, venha repreender agora, meu Deus, esse mal e não deixa teu servo e tua serva tropeçar, meu Deus. Não deixe, meu Deus, que ela dê brecha para o inimigo não ter acesso à vida dela, não ter acesso, meu Deus, às coisas dela, Pai. Repreende em nome de Jesus Cristo, Pai. E tira da nossa vida todo engano, toda mentira, falsidade, meu Deus, que estiver querendo cercar a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai, repreende todo o mal. Abençoe essa irmã, abençoe a casa dela, Pai, a família dela. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.